A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Estamos aqui fazendo a nossa leitura bíblica comentada e parece que estaremos lendo o último livro aqui do Novo Testamento. E a partir de amanhã, permitindo Deus, começaremos o Velho Testamento. Eu já tenho até a ideia de qual livro. Quero começar com o livro de Eclesiastes, um livro escrito por Salomão. Mas hoje nós estaremos lendo a epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon era uma pessoa amiga de Paulo, que Paulo ganhou para Jesus, Filemon. E ele começa assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Filemon era um cooperador que ajudava na obra. Bem-vindo, Ebeneze Alves da Silva, tá? Benim, quando eu voltar, eu vou ligar para você, tá bom? 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então, Arquipo tinha uma igreja na casa dele, reuniu o povo lá. Irmã Nina Dias, bem-vinda também. A paz do Senhor para todos. Ele diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo falava aqui para Filemon que ele se lembrava sempre dele nas orações. Nós devemos estar nos lembrando das pessoas, né? Próximas da gente, orando de uma maneira geral também, né? Orando para a viúva, para o órfão, missionário fora do lugar de origem, Edneia Martins, para o pobre, o necessitado, o encarcerado, o enfermo, o estrangeiro, os enfraquecidos na fé, os que estão dispersos. Orar pelas autoridades, orar pela nossa pátria, né? Nosso país, o Brasil, nosso presidente, as autoridades federais, estaduais, municipais, do executivo, do legislativo, do judiciário, orar pelas nações, orar por todas as famílias da terra. E ele aqui se lembra de que tem se recordado sempre de Filemon nas orações. 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, né? Da maneira que ele procedia. Bem-vindo, pastor Cláudio Marques, é um prazer, a paz do Senhor. E ele diz aqui, né? Falando do amor e da fé, nós precisamos de ter o amor. O amor nunca falha, diz lá 1 Coríntios 13, 8, né? E a fé, que sem fé é impossível, né, agradar, diz lá em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Esse lhe é a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, que ele é premiador, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, continuemos, né? E que ele tem com o Senhor Jesus os santos, os irmãos. Porque às vezes a pessoa fala que tem cuidado com Jesus, mas não tem o verdadeiro amor, o carinho, o zelo para com os irmãos. Precisamos ter isso. 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. 7. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Então, Filemon fazia um trabalho muito importante, né? Ele era lá de Colossos, ele fazia um trabalho muito importante. A paz do Senhor, pastor Richard, irmã Sara, bem-vindos. Então,
Aí ele continua, né? Porque ele fez coisa bonita, né? Paulo elogiar alguém. Aqui o Espírito Santo mandar Paulo elogiar alguém, porque esse alguém estava fazendo um trabalho importante para o engrandecimento do reino de Deus. E diz aqui, no 8, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Né? E ele tinha confiança em Cristo para mandar a Filemon o que convinha. 9, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, não é? Paulo escreve esta carta prisioneiro. Peço-te, 10, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onésimo é uma pessoa, um personagem, nós vamos ver aqui na frente, mais para frente, que estava preso com Paulo. E Paulo pregou para Jesus, Onésimo aceitou Jesus e começou... José Carlos Medeiros, meu querido, acabei de conversar com uma leonina aqui, e se você, aí até falei com ela de pin daqui, você tem pin, um pinzinho de colocar na lapela aí, de leonino, quer que eu leve para você? Diz aí um sim, um não aí para mim, Zé Carlos. Um abraço para você, para dona Odete, Deus continue abençoando nós todos. Então... diz aí, porque eu conversei, aí ela vai ver se ela tem na casa dela, eu vou adquirir dela, tá? Os pins ela vai fotografar e vai mandar, tá bom? Então, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. 11, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar. Que Onésimo deve ter... Luiz Gonçalves, bem-vinda. Ilma Alencar, minha irmã, Deus continue abençoando a nós todos. Então, Onésimo foi inútil, criador de problemas. Às vezes a pessoa é uma pessoa cheia de problemas, criadora de dificuldades para outros, para a sociedade, mas tem um encontro com Cristo e a vida da pessoa muda completamente. Eu sou um desses, né? Graças a Deus, por isso que sou devedor a Cristo, né? Muito devedor. E ele diz, mas agora, a ti e a mim muito útil. Por quê? Porque ele estava trabalhando na mesma obra, na obra do reino de Deus. Eu te tornei a enviar. E o Onésimo deve ter saído e ele mandou Onésimo lá para Colossos para encontrar-se com Filemon. Filemon talvez não quisesse receber por causa das atitudes negativas que outrora Onésimo apresentara, né? Mas aqui agora, né? 12. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. E Paulo fala no imperativo, para ele receber de volta a Onésimo, receber a Onésimo numa condição especial, como que as minhas entranhas, como fosse saído dele, o que saía dele, que ali Filemon deveria receber. 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Ele queria até ficar com Onésimo. Onésimo deve ter tido uma conversão especial e tornou-se um grande trabalhador na obra, né, do engrandecimento do reino de Deus. 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então Paulo falou, mas eu não quis passar por cima de você, estou querendo a sua opinião, mas estou te pedindo para recebê-lo, e voluntariamente, eu não quero nada forçado, né? Muitas pessoas têm que aprender que as coisas não devem ser forçadas, devem ser voluntárias.
as ameaças, né? Paulo fala aos Efésios, ele fala nas ameaças, porque muitos senhores ameaçam. Eles ameaçam aqui em Efésios 6. Em Efésios 6 ele fala nas ameaças, quer ver? Ele fala assim, ó. Ele fala assim desse jeito aqui, ó. E diz aqui, ó. Ele diz, não, aqui eu estou vendo Gálatas, Efésios 6, ele diz assim, quer ver? Olha aqui, ó. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles aqui, os servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Bem-vinda, Juliana, parece que eu perdi alguém antes da Juliana, Rosa. Bem-vinda, Sara Caroline ou Caroline, né? Mas, então tem gente que ameaça, mas Paulo não ameaçou não. Paulo falou, não quis fazer sem o seu consentimento, eu não quis fazer sem o seu aval, né? Ele falou aqui, ó, sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, né? Nada forçado, mas voluntário. 15, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. 16, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então agora, Juliana Rosa, era para receber o Onésimo, não mais como servo que era, mas como um irmão amado, particularmente de mim, de Paulo, que ele era um irmão amado, convertido, né? E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. 17, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha que recomendação. Oh, que bom. Zé Carlos, você não respondeu aí dos pinzinhos, né? Do Lions Club. Tem uma senhora aqui que é leonina, eu fui numa loja de antiguidades, vi lá, tal, direitinho, eu perguntei se ela não tinha alguma coisa do Lions. E ela disse que tinha, e ela ia ver para mim. Tá bom? Se você tem aí, não precisa levar. Se não tem, a gente vê. Tá bom? Agora, olha bem. E ele continua aqui, dizendo, 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. 18, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Ele mandou pôr na conta dele. Eu me lembro aqui agora, lá de Atos 10, de Lucas 10, do bom samaritano, né? Do bom samaritano, ele fala isso, né? Ele fala isso lá no capítulo 10, ele socorre aquele moribundo, né? Que saiu de Jerusalém descendo para Jericó, e ele deixa ele lá. Ele atou as feridas, deitou azeite e vinho, pôs na sua cavalgadura, levou uma estalagem e cuidou dele. E no outro dia ele partiu e ele falou, olha, cuida dele. E tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Aqui Paulo fala assim, a mesma coisa. Olha, e se ele fez algum dano a você, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta, na minha conta. Olha que testemunho lindo, né? Sobre a vida de Onésimo. 19, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Porque ele que ganhara, né? Então,
ele fala isso, né? Pode deixar, Zé Carlos, eu vou ver o que ela tem lá para ver. Então, tudo bem. Aqui ele fala, você me deve, a você mesmo. Quer dizer, Paulo lembrou para ele que Paulo ganhou, né? E a gente tem que ser grato, né? Nós devemos de manifestar a nossa gratidão. 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor, alegra. Recrear é alegrar, é um momento de lazer, né? Recrear, né? 21, escrevi-te confiado na tua obediência. Porque ele sabia, né? Ele sabia da autoridade espiritual que tinha, sabendo que ainda farás mais do que digo. Né? O versículo diz, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Porque é um servo fiel. Quando a pessoa trata a pessoa com carinho, com amor, com zelo, né? Tem gente que chama o povo de cobra, chama a igreja de cobra, bate na pessoa, chama de ácida, chama de dura, chama disso. Meus irmãos, a igreja diz, ô Manel Chamorro, bem-vindo sempre, não é? E é pim, mas não é pimenta não, hein? É pim com N, é pim com N, mas então, aqui tem gente que pisoteia a pessoa, que ele chama a pessoa para pisar dentro da igreja, maltratá-la, quando deveria tratar bem, porque a igreja era, diz lá, aqui, diz em Efésios 5:27, eu vou até ler completo, né? Diz aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? No 26 diz que eles... No 25 diz, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No 26 diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Ele lavou, limpou a igreja, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E tem gente que massacra a igreja, Carlos. Massacra a igreja, aí vai dar conta com o Senhor, porque essa igreja é dele. Ele pagou com sangue. Lá em 1 Coríntios 6:20, fala, fostes comprado por bom preço. Lá em 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meus irmãos, essa igreja, né, que foi comprada por bom preço, não foi prata, não foi ouro, não foi pedras preciosas, foi o sangue de Jesus. Aí vem agora algum, quer mandar, quer massacrar, quer escravizar a igreja. Para com isso, rapaz. Eu estou aqui te dando através dessa palavra, pedindo a Deus, dando um alerta, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com quem você está mexendo. Você está mexendo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que é bom, mas é severo, diz Romanos 11:22, o Deus que é fogo consumidor, diz Hebreus 12:29, o Deus de Hebreus 10:31, que diz, horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. No 30 diz que minha vingança, ele vai se vingar. Cuidado, humilhe-se, conforme diz 1 Pedro 5:6, humilhe-se debaixo das potentes mãos de Deus, peça misericórdia,
Todos que se humilharam e pediram misericórdia, Deus concedeu. Então você está em tempo de fazer isso ainda. Eu estou falando aqui. Se servir para você, faça isso, conserte com Deus. Você que está falando aí no púlpito da igreja. Você que diz que cuida de muitas pessoas, cuidado. Você vai ter que dar conta. Já pensou alguém deixar os filhos dele para eu cuidar? Eu tenho que dar conta. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, quem não deu conta foi mandado ser lançado nas trevas. Cuidado. É um alerta que a Bíblia dá aqui para todos nós. E no 22 Paulo fala: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ainda pediu pousada lá. Era uma pessoa, uma figura especial, por isso que sai aqui essa carta a Filemon, coisa boa, né? 23, saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo. 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E no 25 ele termina dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém, José Aurélio Marcondes, meu colega. Estudamos desde o Gay-Lussac, né, Zé Aurélio? Que beleza. Ô, meu querido, você está aí em Palotina, né? Eu estou aqui em Indiana, na casa da minha filha, teve o terceiro filho, né? Aqui nos Estados Unidos. Hoje nevou muito aqui, mas quando neva a temperatura fica mais amena, mesmo com neve. A neve parece bonitinha, várias pessoas, que eu mandei algumas pessoas, né? Wagner Moraes, bem-vindo. Zé Aurélio Correia Marcondes, né, Zé Aurélio? Então, que saudade, né? Eu tinha 16 anos, Zé Aurélio, quando nós estudamos lá no Gay-Lussac. Que bênção, né? Você não sabe, né? Mas das 10 prestações do Gay-Lussac, eu só paguei uma. Eu era sozinho, não tinha nada, uma história. Foi uma luta, Deus sabe. Deus sabe que eu passei para estudar medicina. Vocês não sabem de nada. Mas Deus é bom. Lu Chacorossi, filha do seu Faustino Chacorossi, que eu operei em Bataguaçu. Alexandre Oliveira, de Americana, bem-vindos também. Que bênção nós estarmos aqui, chegando ao fim. Fizemos o Novo Testamento. Nós vamos refazer o Novo Testamento. Nós não vamos parar de ler a Bíblia, não. Eu não vou parar. Se você quiser acompanhar, porque a defesa nossa contra as investidas do inimigo, contra as investidas dos falsos mestres, dos falsos pregadores, né? Porque a Bíblia diz que eles existem, né? Se você olhar em 2 Coríntios, capítulo 2, se você olhar em 2 Timóteo, se você olhar em 2 Pedro, capítulo 2, são 22 versículos. Se você olhar, né, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 13, diz que os homens maus e perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Então nós precisamos estar com o conhecimento nosso afiado da Bíblia, porque Jesus, hoje mesmo eu falei numa igreja aqui americana, eu tive uma oportunidade e eu falei que Jesus se defendeu com a palavra. Se ele que era o próprio Deus na forma humana defendeu-se com a palavra, nós temos que fazer o mesmo, porque nós somos mandados imitar a Deus. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, agradeço a todos que participaram e que as mãos potentes do Senhor continuem sobre nossas vidas. Amém.